E de volta, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver vendo esse vídeo, que seja útil para mim e para você. Eu descobri que fazendo vídeo, áudios, eu foco mais nos meus estudos pessoais. Então vamos lá falar sobre direito civil das obrigações. Conceito de obrigação. Obrigação é relação jurídica entre duas pessoas, ou seja, o credor, que é o sujeito ativo, e o devedor, que é o sujeito passivo. O credor, ele tem o direito de exigir uma prestação e o devedor tem o dever de cumpri-la. É o caráter transitório. Ninguém é devedor ou credor eternamente. Então, esse é o caráter transitório da obrigação. Ninguém é devedor ou credor eternamente. E qual é o objeto da obrigação? É sempre uma prestação, uma conduta de caráter econômico, podendo ser positiva, que são obrigações de dar e de fazer, ou negativa, que são as obrigações de não fazer. Então, recapitulando aqui, qual é o conceito de obrigação? É uma relação jurídica entre duas pessoas, o credor, que é o sujeito ativo, o devedor, que é o sujeito passivo. O credor ele tem o direito de exigir uma prestação e o devedor tem o dever de cumpri-la, ok? E qual é o caráter transitório? Ninguém é devedor e credor ou credor eternamente. E qual é o objeto da obrigação? Sempre uma prestação, ou seja, uma conduta de caráter econômico, podendo ser positiva, que são as obrigações de dar e de fazer, e as negativas, que são obrigações de não fazer. Então, vamos lá para o próximo assunto aqui. Sim, a evolução histórica do direito das obrigações. No direito romano, inicialmente, garantia era a vida do devedor. Então, inicialmente, a garantia era a vida do devedor, que ele podia ser morto em praça pública. Então, o devedor poderia ser morto em praça pública. Posteriormente, passou a ser a liberdade. Ou seja, o devedor virava escravo do credor. O devedor virava escravo do credor. Depois, com a lei Petélia Papíria, a garantia passou a ser o patrimônio do devedor. Então, no direito moderno, o patrimônio é o que assegura o cumprimento das obrigações, ok? Vamos passar para o próximo slide. Ai, meu Deus, essa escolinha minha é muito engraçada. Vamos lá. Terceiro tópico aqui. Elementos constitutivos da obrigação. Quais são os elementos que constituem ali as obrigações? O direito pessoal, então o elemento pessoal subjetivo. O elemento subjetivo, ele é pessoal, ou seja, é o credor e o devedor. Então, os elementos constitutivos da obrigação subjetivo é o pessoal, que é o credor e devedor. E o elemento objetivo, ou seja, material, é a prestação de dar, fazer ou não fazer. Então, a prestação, ou seja, o objetivo, ele é material, que são obrigações de dar, de fazer ou de não fazer. Outro elemento constitutivo da obrigação, imaterial, ou seja, o vínculo jurídico. Então, é o elo que sujeita o devedor ao cumprimento, sob pena de invasão de seu patrimônio pelo credor. Então, esse vínculo jurídico é o elemento imaterial, que é o elo
que sujeita o devedor ao cumprimento sob pena de invasão de seu patrimônio pelo credor. Vou dar uma pausazinha, como o professor de direito tributário, ele dá uma pausa. Eu creio que é didática purinha para a gente firmar. Então, vamos para o próximo slide. E o WhatsApp está bombando aqui, mandando mensagem, mas não vou atender porque eu estou no meu momento ali de aula. Quarto ponto aqui. Fontes das obrigações. Primeira fonte é a lei, é a fonte primária. Qual exemplo? Obrigação tributária. Então, a lei ali é a fonte primária. Exemplo, obrigação tributária. Outra fonte é o negócio jurídico, ou seja, contratos ou declarações unilaterais de vontade. Então, o negócio jurídico também é uma fonte das obrigações, contratos ou declarações unilaterais de vontade. Outra fonte é o ato ilícito, ou seja, gera obrigação de indenizar. Culpa por negligência, imprudência ou imperícia. Então, a outra fonte, ato ilícito, gera obrigação de indenizar. Culpa por negligência, imprudência ou imperícia. Então, vamos ao nosso quinto tópico aqui. Classificação das obrigações. Quanto ao objeto, vamos ver as classificações das obrigações quanto ao objeto. As obrigações, elas podem ser positivas, ou seja, obrigação de dar, que é entregar ou restituir coisa certa ou incerta. Essa é a obrigação de dar. Aí, outra obrigação positiva é a obrigação de fazer, ou seja, uma prestação de serviço ou criação de algo. Então, quais são as obrigações positivas? A de dar, né, de entregar, de restituir a coisa certa ou incerta, e a de fazer, que é a prestação do serviço ou criação de algo. E temos também as obrigações negativas, que são as obrigações de não fazer, ou seja, a abstenção de determinada conduta. Por exemplo, o vizinho que se compromete a não construir acima de certa altura. Então, é uma obrigação negativa, obrigação de não fazer. O vizinho, ele se compromete a não construir acima de certa altura. Então, é a abstenção de determinada conduta. Vamos à próxima aqui, o sexto tópico, que são regras do Código Civil Brasileiro. Estão lá nos artigos 233 a 242 do Código Civil Brasileiro. Esses artigos, eles tratam da obrigação de dar coisa certa. Então, vale a pena parar esse vídeo, pegar o seu código lá e ler esses artigos 233 a 242 do Código Civil Brasileiro. Sobre perecimento. Perecimento é a perda total da coisa. Então, a coisa pereceu, perda total da coisa. Deterioração já é a perda parcial. Tá? Então, a perda parcial é a deterioração. E o inadimplemento pode ser com culpa, ou seja, negligência, imprudência e imperícia, ou sem culpa. Então, o inadimplemento ele pode acontecer com culpa, negligência, imprudência e imperícia, ou sem culpa. E a tradição, o que vem a ser tradição? Tradição é a entrega da coisa, transfere a propriedade. Então, a tradição, a entrega da coisa transfere a propriedade, que vem a ser coisa móvel. Para imóveis, já é o registro
da escritura no cartório. Então, quando ocorre a tradição, a entrega da coisa transfere a propriedade na coisa imóvel. Já para os imóveis, o registro da escritura no cartório. Vamos lá, próximo tópico aqui. Ah, tá, ainda falando sobre as regras do Código Civil. Acessórios. O que são acessórios? Acessórios seguem o principal, salvo estipulação em contrário. Então, salvo estipulação em contrário, o acessório vai seguir o principal em obrigação. Obrigação pecuniária, o que vem a ser? Ela deve ser cumprida em moeda corrente, então, em real, tá? Obrigação pecuniária. O sétimo item agora aqui dos nossos estudos. Exemplos práticos. Compra e venda de celular. Se o comprador paga, mas o devedor não entrega, há obrigação de dar coisa certa. Então, se o comprador paga, mas o vendedor não entrega, há obrigação de dar coisa certa. Então, compra e venda de celular é aí uma obrigação de dar coisa certa. Se o celular perece antes da entrega, analisa-se se houve culpa do devedor para definir indenização. Então, se o celular ele perece antes da entrega, analisa-se se houve culpa do devedor para definir indenização. Outro exemplo, venda de carro usado entre particulares, regida pelo Código Civil, não pelo Código de Defesa do Consumidor, salvo se o vendedor for comerciante habitual. Então, a venda de carro usado entre os particulares é regida pelo Código Civil, salvo quando o vendedor ali já for um comerciante habitual, que vai ser regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Próximo tópico aqui, o tópico 8. Pontos de atenção. Então, isso daí você liga o alerta, coloca o marca-texto para ver esses pontos aí de atenção. Diferença entre entregar e restituir. Qual a diferença entre entregar e restituir? Entregar pressupõe que a coisa era do devedor. Tá? Então, entregar pressupõe que a coisa ali era do devedor e entregou. E restituir significa devolver algo que já era do credor. Então, quando ele vai devolver algo que já era do credor, é restituir, que se fala. Então, vamos lá, mais um ponto de atenção aqui. Indivisibilidade. O credor, ele não é obrigado a receber parte da coisa. Então, na indivisibilidade, o credor, ele não é obrigado a receber parte da coisa. E sobre prazo prescricional. Descumprimento gera pretensão de ação judicial dentro do prazo legal. Então, o descumprimento, ele gera pretensão de ação judicial dentro do prazo legal estabelecido. Então, vamos fazer uma conclusão aqui desses tópicos bem objetivos que eu estou tratando aqui. Conclusão. As bases da teoria geral da obrigação destacam-se conceito e elementos da obrigação, fontes, nós falamos, né? Lei, contrato, ato ilícito, classificação de dar, fazer e não fazer, e as regras do Código Civil sobre perecimento, deteriorização e tradição. E falamos ainda alguns exemplos práticos que diferenciam relações entre particulares e relações de consumo. Então, vou beber uma aguinha aqui, mas ainda não acabou. Algumas fichas de estudos aqui sobre teoria geral das obrigações. Vamos lá para a gente relembrar tudo aí. Ficha número 1, sobre o conceito de obrigação. Obrigação é igual
Relação jurídica entre credor, que é o sujeito ativo, e o devedor, que é o sujeito passivo. Ok? Objeto. Qual é o objeto da obrigação? É a prestação de caráter econômico. Prestação de dar, de fazer e de não fazer. Prestação de caráter econômico é o objeto das obrigações. Caráter transitório, ele não é eterno. Vamos lá para a ficha de número 2, para memorizar aí. Sobre evolução histórica. No direito romano, a garantia era a vida, depois a liberdade, depois veio a lei Petelia Papíria, que veio a ser o patrimônio, né? A garantia da vida, a garantia da obrigação ali veio a ser o patrimônio. Então, hoje, atualmente, o patrimônio do devedor garante o cumprimento da obrigação, ok? Então, vamos para a ficha número 3. Vamos falar sobre elementos da obrigação. Ficha número 3, vamos lá. Subjetivo, elementos da obrigação. Subjetivo, credor e devedor. Objetivo, prestação. Dar, fazer e não fazer. Imaterial, vínculo jurídico, que sujeita o devedor ao cumprimento. Ok? Vamos então à ficha 4 falar sobre fontes. Vamos lá. Quais são as fontes da obrigação? A lei, exemplo, obrigação tributária. Próximo aqui, negócio jurídico. Negócios jurídicos são os contratos, declarações unilaterais. São os contratos, né, e as declarações unilaterais também. E ato ilícito gera dever de indenizar. Ato ilícito gera dever de indenizar. Vamos a mais uma fichinha aqui de memorização, ficha 5. Classificação das obrigações. As obrigações, elas podem ser positivas, obrigação de dar, ou seja, dar coisa certa ou incerta, ou de fazer. E as negativas, obrigação de não fazer, ou seja, a abstenção. Essas são as classificações das obrigações. E a ficha 6, vamos falar sobre regras do Código Civil, ou seja, o perecimento, que é a perda total da coisa, deterioração, que é a perda parcial, o inadimplemento com culpa, que é negligência, imprudência e imperícia, ou sem culpa. E a tradição, que é a entrega transfere a propriedade, referente à obrigação de bem imóvel. E já nos imóveis, o registro que transfere o bem imóvel. Os acessórios seguem o principal, né, salvo estipulação ao contrário. E a obrigação pecuniária vem a ser em moeda corrente, real. Ok? Fechou? Eu vou beber mais uma aguinha e tem um quiz aqui para finalizar. Eu tenho que correr, que eu acho que eu tenho que fechar em 20 minutos. Quiz de fixação. Vamos lá. Questão 1. O que caracteriza a obrigação como relação jurídica? É a relação entre credor e devedor com objeto econômico. Eu vou deixar para fazer essas perguntas no próximo vídeo, que senão eu acho que eu não vou conseguir salvar aqui no YouTube, tá? Então, depois eu faço um outro vídeo aí, se for interessante, para mim mesmo. Porque esse estudo é direcionado para mim. Tchau, tchau.